Vamos conversar sobre um tema e um assunto muito interessante e bacana: a arte do restauro. Você já conheceu um restaurador? Alguém que traz de volta à vida aquela arte que muitas vezes está apagadinha? Nós vamos receber aqui um grande restaurador, Júlio Moraes. Boa noite, Júlio. Boa Seja noite, muito Fábio. bem-vindo Muito ao nosso obrigado. tribuna. É um prazer conhecê-lo, viu? É todo meu. Um grande prazer estar aqui com vocês. Olha, já faz um tempo que eu estou querendo trazer um restaurador aqui no nosso programa, porque eu acho que a arte que você e os demais restauradores trazem para nós, ela tem uma importância assim sem tamanho. Mas para que o telespectador ou a telespectadora que está nos acompanhando possa entender direito, como que nós podemos definir a arte do restauro? É uma pergunta muito interessante. Muita gente usa essa expressão realmente, a arte do restauro, como se o restaurador fosse um artista, né? Nós, restauradores, dizemos que sim, aceitamos que se fale em arte como arte do restauro, como se pode falar na arte da engenharia, na arte da gastronomia, na arte da medicina, né? Mas o restaurador, por definição, ele não é um artista. Por quê? Porque o artista é um criador. Tá. Ele cria suas formas de expressão e materializa aquilo. Enquanto o restaurador é um técnico. Ele cria soluções técnicas para a conservação, para a sobrevida, dar uma sobrevida, por exemplo, às obras de arte. Não só obras de arte, todo tipo de produção material, produção humana, de natureza material, pode ser conservado e restaurado, né? Então, é disso que nós nos ocupamos, né? E por isso eu digo que nós não somos exatamente artistas no sentido literal. Sim, temos de conhecer de arte, porque trabalhamos com arte, né? Mas não temos o direito de acrescentar nenhuma criação, nenhum conteúdo artístico a nada que nós trabalhamos. Senão, isso deixa de ser restauração e vira falsificação. Quer dizer, é um trabalho eminentemente técnico. Com certeza. Como que é feito o estudo, a preparação para um profissional dessa área? Olha, o profissional, basicamente a nossa profissão é interdisciplinar. Tá. Então, eu costumo dizer que é uma coisa meio estranha para quem ouve falar pela primeira vez, você misturar biologia com arquitetura, você misturar história da arte com química, mas nós fazemos isso, né? E para isso, então, nós temos alguns caminhos. Eu, pessoalmente, que sou de uma geração mais antiga, né? São 40 anos já de prática profissional, eu primeiro me graduei em artes plásticas na Universidade de São Paulo e depois fui fazer alguns cursos, que no Brasil, na época, ainda não existiam, cursos de especialização. Curso de especialização em pintura, de restauro de pintura e um curso de especialização em ciência aplicada ao restauro. E depois vários outros para me atualizando. Hoje em dia existem cursos de graduação, normalmente são cursos de graduação, né? Nós estamos já há muitos anos batalhando pela regulamentação da nossa profissão como uma profissão de nível superior. Tem de ser realmente pela quantidade e pela diversidade do estudo que se deve fazer. Agora, como que se inicia um processo de restauro? Por onde que se começa o seu trabalho? Vamos supor, eu chamo você aqui porque eu preciso restaurar, de repente, um quadro, ou um padre chama você porque, olha, eu tenho um material aqui na minha igreja, X, que precisa de um restauro. Por onde que você começa? Qual que é o início? Sabe, nós emprestamos muita coisa de outras profissões, a começar pelo começo, que é o diagnóstico. Tá. Nós começamos fazendo um diagnóstico, afinal, este objeto que tem de ser restaurado, né? Como é que ele está de saúde? Tá. Né? Ele precisa mesmo ser restaurado? Um bom médico, quando você chega, doutor, eu estou doente, ele vai questionar, peraí, você está doente ou é impressão tua? Ele vai checar, ele vai verificar, vai fazer exames, né? E nós fazemos a mesma coisa. Nós exploramos aquele objeto, aquele bem cultural, como nós chamamos, de uma forma geral, né? Para saber exatamente o que ele tem, né? Se nós encontramos sintomas, nós vamos atrás das causas desse sintoma. Por exemplo, se me chamam para uma igreja antiga, já perdi a conta de quantas igrejas nós trabalhamos, né? Eu faço um parênteses, eu falo nós porque eu não trabalho sozinho, nós trabalhamos em equipe, né? Somos uma equipe bastante grande, então eu falo em nome não só meu, mas de todos.
fechando parênteses. Então, nós vamos lá, o padre nos chama e nós vamos ver, bom, o que que tem? Então, estou encontrando, por exemplo, infiltração de água nessa parede, está destruindo essa pintura. Encontro cupim nesse altar que está destruindo. Né? Encontro uma tentativa de restauro, feito com muito boa vontade, mas de maneira equivocada, nessa imagem sacra. E por aí vai. Né? Então, eu faço aquele diagnóstico, entendo as causas daqueles sintomas e proponho uma intervenção, como nós chamamos, uma intervenção de conservação ou de restauração. Às vezes não há necessidade de restaurar, assim como às vezes o doente não precisa de remédio, ele precisa somente de uma alimentação melhor, vamos supor, né? Então, nós da mesma maneira, às vezes estamos dizendo, olha, o senhor está enganado, isso não precisa de restauro, isso precisa só ser bem tratado. Então, limpe melhor, feche aquela janela, não deixe bater luz e pronto, vai melhorar. Tá. Né? A gente percebe que existem casos até bem graves de que, por exemplo, uma pintura foi feita sobre a parede de uma única cor, por exemplo, e que por baixo se revela um trabalho artístico incrível. Nós temos algumas imagens que foram trazidas a respeito de trabalhos que foram feitos pela sua equipe, não é isso? Nós temos aqui as imagens, Tiago, por favor, vai colocando para a gente, por gentileza. Essa aqui é uma gravação em vídeo que foi feita no momento em que, que a equipe estava descobrindo uma pintura perdida de Cândido Portinari na antiga residência da família dele, atual Museu Casa de Portinari, aqui em São Paulo. É isso mesmo? É na cidade de Brodowski, que fica no estado de São Paulo. No estado de São Paulo. Isso. Conta um pouquinho dessa experiência para a gente, por favor. Essa experiência foi interessantíssima, claro, um momento muito emocionante. A gravação feita por mim... É um dos casos que eu falei, né? Sim, sim. Que sim, tinha sim, algo sim. pintado por cima, não é? Sim, essa gravação, desculpe a má qualidade, foi eu que fiz, foi feita no momento em que um dos nossos técnicos estava justamente encontrando uma pintura mural feita pelo Portinari. Posteriormente, identificou-se que era dele, sim, os experts identificaram como sendo dele. Tá. Então, nas reformas sucessivas da casa, numa reforma que o próprio Portinari, pode colocar, ainda viu, em vida, isso, olha lá. fez na casa, ele acabou recobrindo isso. Ele podia pintar outra hora que ele bem entendesse. Para nós hoje isso é um tesouro, mas Claro. para ele é apenas mais uma. Sim. Então ele recobriu isso numa reforma que ele fez na casa e ficou perdido durante muito tempo. Essa é a pintura que foi encontrada, é isso? Isso que foi encontrado. A pintura que foi encontrada. Isso. Logo depois que nós encontramos, decapamos inteira, Okay. ou seja, retiramos a sobrepintura que havia sobre ela. Ok. Aí, nessa foto nós temos... Sim, isso é uma foto maravilhosa da família Portinari, Tá. um recorte de uma foto. Ali, de pé, aquela senhora de pé é a esposa do Cândido Portinari, Dona Maria Portinari, Okay. né? E ela está bem diante deste mural. Foi muito curioso que nós tínhamos referências verbais da existência desse mural, lá na casa de Portinari, em Brodowski. E procuramos e acabamos encontrando. Pouco depois nós encontramos, apareceu essa foto mostrando. Ah, tá, Né? entendi. Foi uma coincidência. Foi depois Foi, a que foto vocês apareceu depois. encontraram. A foto apareceu depois. Tá. Né? E essa imagem que nós temos, essa Sim, é famosíssima, né? Sim, famosíssima. Uma senhora, isso é muito interessante. Eu sugeri colocar essas duas fotografias dessa pintura, né? Porque é algo muito comum de acontecer, né? Especialmente já que estamos na Rede Vida, né? Nas igrejas em que as pessoas se sentem muito em casa e têm uma vontade muito grande de colaborar, de preservar aquilo que elas tanto apreciam e que está em mau estado, né? As pessoas então interferem. Né? E muitas vezes sem ter o conhecimento. Então, com a melhor das boas vontades, a pessoa pode ocasionar um desastre. Ficou engraçado, né? Porque, na verdade, a pessoa até tinha boa vontade, mas ela desfigurou Jesus ali, está até sem barba ali, né? Totalmente, né? Essa senhora, com a boca torta Dona ali. Cecília, uma senhora espanhola já de idade, ela tinha 81 anos quando fez isso, Tá. ela queria, você imagina a boa vontade dela, a devoção dela ao tentar resgatar essa ela imagem, tentou né? fazer, mas aí acho que no meio do caminho ela falou, bom, eu preciso consertar, e ela tentou ir consertando e não conseguiu mais, Mas né? muita gente faz isso. Faz isso, né? Faz isso com a melhor boa vontade. E tem muita obra de arte que está desfigurada, Tá. depreciada por causa desse tipo de intervenção.
equivocada. Essa daí é um restauro desde 2014 na Igreja Matriz Nossa Senhora da Candelária de Itu, não é Sim, isso? sim. Fala um pouquinho para a gente desse trabalho. Aliás, ela é a maior igreja barroca de São Paulo, não é isso? Sim, a igreja Nossa Senhora Candelária de Itu é uma igreja belíssima. O interior dela está bastante bem preservado. Tá. É interessante que aí até, Fábio, eu aproveito para mencionar uma coisa muito importante, que é a atuação das comunidades na preservação do patrimônio cultural católico. Né? A Igreja Católica, muita gente sabe, e recentemente num simpósio muito importante em agosto, um diretor do IPHAN deu os números: 52% dos bens tombados pelo IPHAN estão ligados à Igreja Católica. Certo. Né? E, então, as comunidades desempenham um papel muito importante. E a comunidade de Itu é extremamente atuante, são muito bem organizados, né? E eles têm essa igreja maravilhosa. Já há muitos anos nós temos contatos com eles e conseguimos, então, através do patrocínio, através da Lei Rouanet, com o patrocínio do BNDES e da Prefeitura de Itu, conseguimos, então, promover esse restauro. Né? Ali na imagem anterior, é uma imagem muito interessante, porque mostra, se fosse possível voltar... Volta, por favor, a imagem anterior aí, para o Júlio poder comentar com a gente. Ali, na parte central, pode-se ver a parte toda da Capela Mor, o altar-mor lá no fundo, né, e o forro da igreja também, tudo já restaurado. Assim, peraí, né? vem cá Sim, que a gente, claro. Como nós estamos ao vivo aqui, fica mais fácil assim, ó. Eu vou, a gente vai criando tudo na hora. Põe aqui para ele, olha lá. Maravilhoso. Aqui você pode explicar melhor para a gente, vamos lá. Esta parte, essa região toda aqui, esse chamado arco cruzeiro, as paredes laterais da Capela Mor, o forro e o altar-mor já estão restaurados. Tá. Esses dois altares colaterais de São Miguel e Nossa Senhora do Rosário ainda não estão. Tá. Então você imagine que toda a igreja estava desta maneira, havia perdido essa sua grande riqueza cromática, Entendi. essas cores todas. Então o barroco, a arte barroca que aqui estava ilegível, estava deturpada. Um outro exemplo muito bom daquilo que eu disse, Fábio. As pessoas, em dado momento, esse colorido saiu de moda, chegou no século XIX, começo do século XX, isso foi considerado brega, caipira, e estava em mau estado. As pessoas diziam que era uma igreja bonita. Alguém pegou uma tinta cinza e pintou tudo de cinza. Pintou e sem referência nenhuma. Agora nós estamos retirando todo esse cinza e resgatando o que tem embaixo. Né? Matando o cupim. Tem uma outra imagem aqui também sobre aquela imagem de Nossa Senhora, não é isso, Tiago? Sim, põe aqui para mim, por favor, para ele comentar. Sim. Essa daqui também é um restauro, né? Essa é a imagem, o orágo, a imagem principal daquele altar. Tá. Né? É a padroeira da cidade de Itu, Nossa Senhora Candelária. Ela, antes do restauro, aconteceu a mesma coisa. Em dado momento, ela estava deteriorada, a pintura estava depreciada, feia, né? Então chamaram alguém que repintou. Quando nós decapamos, retiramos, nós encontramos isso. Né? Não, é uma pintura extraordinária. Extraordinária. Né? E como é que vocês conseguiram fazer essa parte dourada aparecer novamente? Existem produtos específicos para isso? Sim. Isso sim. Aí é uma coisa muito importante de se mencionar. Né? Existem produtos e técnicas específicas. Tá. Né? Isso aqui é a pintura original da peça? Sim, essa é a pintura policromia, que nós dizemos original dessa peça. Né? Ela estava debaixo daquela pintura que você viu na foto anterior, né? Ela estava bastante estragada, ou em partes estava estragada, né? Mas nós fomos removendo, encontrando e depois fomos reintegrando, ou seja, vulgarmente se fala retocando somente, estritamente as partes danificadas. Esteticamente bonito. Exatamente, e deu um resgate maravilhoso, é um tesouro extraordinário. Né? Que lindo. Eu queria voltar para a mesa, porque nós temos aqui algumas peças que você trouxe para a gente, podemos até acho que ficar em pé, para você mostrar para a gente essas peças aqui, que eu achei super interessante. Esse daqui, eu falei que a minha filha ia gostar, né? Porque é uma luzinha aqui em cima, é isso? Sim. Isso daqui... Conta para a gente o que é. Quando a produção do programa me pediu, traga alguma coisa para as pessoas terem ideia do que vocês... terem ideia do que... Com o que vocês trabalham? Tá. Eu falei, mas nós trabalhamos com tantos objetos, tantos materiais, tantas ferramentas, utensílios, o que eu posso levar de mais simbólico, mais representativo? Tá. Eu escolhi essas 3 pecinhas aqui. Tá. Né? Isso aqui é outra coisa que nós roubamos, cuidado que corta, isso é um bisturi cirúrgico. Ok. Né? Então nós roubamos ou emprestamos dos cirurgiões. O que eu mostro aqui? Deixa eu ver.
Aqui, ok. Isso, né? Ele tem uma precisão muito grande, Tá. ele é muito afiado, então isso, por exemplo, é como, o que nós estamos utilizando em grande proporção para remover toda a pintura que foi sobreposta nos altares da igreja de Itu. Ok. Né? O outro é o pincelzinho. Sim, o pincel representa a etapa final do trabalho. Né? Por que eu trouxe um pincel tão pequeno, Fábio? Porque, se você me dá licença, a ponta dele é muito precisa também. Tá. Porque quando a gente reintegra, como eu falei, quando eu completo um trecho de pintura que está danificado, né, eu limito a minha reintegração exclusivamente àquela perda. Tá. Eu não sobrepinto nada, eu não crio nada, eu só preencho o que está faltando. E essa peça... Isso daqui representa um pouco do que é a Eu vou pedir pra você nossa colocar. pessoa. Eu vou colocar em você. Em mim? É, olha aí, você ficou maravilhoso com isso. Agora sim, vou apresentar o programa assim, tá ótimo. Só que eu não Não estou é? enxergando nada. Não, você vai enxergar com muita precisão se eu puser alguma coisa perto. Ah, que bacana, Certo? agora sim. Agora você vê com muita exatidão. Ah, não é? sim, sem Às dúvida. vezes a gente tem de trabalhar com esse nível de precisão. Ah, vou precisar que você me empreste isso aqui para eu ler o TP ali, ó. Não, não dá para ler. Não, dá para você ler. não vai nem enxergar o TP ali. Júlio, eu queria agradecer muito sua presença. Que Você isso, foi eu muito que carinhoso agradeço. conosco. Obrigado por grande ter prazer. vindo, viu? Não temos mais tempo, mas quero agradecer a sua presença. Obrigado por ter vindo, viu? Foi Eu que muito agradeço bom muito a o nosso oportunidade, é um papo. prazer falar com vocês. Muito obrigado.